Olá, este é um vídeo elaborado por acadêmicas do curso de Medicina Veterinária da FURB e tem como objetivo informar sobre a dengue e as suas particularidades. Então vamos lá. A dengue é uma doença febril aguda de curso benigno ou grave, dependendo da forma como se apresenta. Ela pode se apresentar como a dengue clássica, a febre hemorrágica da dengue ou pode ser uma infecção inaparente. Atualmente, ela é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano e é um sério problema de saúde pública no mundo. Historicamente, o mosquito transmissor da dengue é originário do Egito, na África, e vem se espalhando pelas regiões tropicais e subtropicais desde o século XVI, no período das grandes navegações. Acredita-se que o vetor foi introduzido por meio de navios que traficavam escravos. Ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. O nome definitivo, Aedes aegypti, foi estabelecido em 1818, após a descrição do gênero Aedes. No Brasil, os primeiros relatos da dengue foram no final do século XIX, em Curitiba, e no início do século XX, em Niterói. Em 1955, o Brasil erradicou o Aedes aegypti como resultado de medidas para controle da febre amarela. No final da década de 60, o relaxamento das medidas adotadas levou à reintrodução do vetor no Brasil. Hoje, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. O vetor, no qual é o transmissor da doença, são mosquitos do gênero Aedes, sendo a espécie Aedes aegypti a mais importante na transmissão da dengue. Além do mais, ele também é o transmissor da febre amarela urbana. O Aedes albopictus, já presente nas Américas com ampla dispersão em todas as regiões do Brasil, é o vetor de manutenção da dengue na Ásia, mas até o momento não foi associado à transmissão da dengue desta espécie nas Américas. O que se tem é que, em condições de laboratório, o mosquito Aedes albopictus também já se mostrou capaz de transmitir a dengue no Brasil, mas nenhum inseto do tipo foi encontrado naturalmente infectado. Dados retirados do Ministério da Saúde mostram que os casos de dengue vêm crescendo muito nos últimos anos, havendo em 2018 265.900 casos, em 2019 1.527.000 casos e até maio de 2020 já se tem 500.000 casos, podendo crescer ainda mais esse número no decorrer do ano. Para exemplificar, criamos a cadeia epidemiológica da dengue, onde temos como agente etiológico o vírus do gênero Flavivírus, sendo que, para ocorrer a transmissão da doença, o vetor deve estar infectado por este agente. O reservatório se dá pelo ser humano infectado, ou seja, se este ser humano infectado for picado pelo vetor, este vetor também se infectará e poderá transmitir a doença a outros seres humanos. A porta de saída é a pele, pois é onde o mosquito pica e acaba adquirindo a infecção. A transmissão pode ser vetorial, onde ela se dá a partir do mosquito, vertical, que é quando a mãe passa para o bebê durante a gestação ou amamentação, e também pode ocorrer em uma transfusão sanguínea em caso do doador estar infectado. A porta de entrada também é a pele, pois é onde o mosquito infectado pica o ser humano não infectado, e o hospedeiro suscetível é o homem pelo fato dele ser acometido pela dengue. A transmissão mais comum é a vetorial, onde se dá através da picada do mosquito no ciclo ser humano Aedes aegypti ser humano. Após um repasso de sangue infectado, o mosquito está apto para transmitir o vírus depois de 8 a 12 dias de incubação extrínseca. A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é interrompido e o mosquito imediatamente se alimenta num hospedeiro suscetível próximo. Também já existem relatos de casos de transmissão vertical, que é da gestante para o bebê, ocorridos na Tailândia e na Malásia. Porém, a dengue não é transmitida por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa sadia, nem por intermédios de fontes de água ou alimento. A dengue pode causar desde sintomas mais leves ou assintomáticos até quadros com hemorragia e choque, podendo evoluir para o óbito. A primeira manifestação da dengue clássica é a febre alta, 39 a 40 graus, de início abrupto, seguida de dor de cabeça, dor muscular, dor nas juntas, náuseas, diarreias, vômitos, coceiras e manchas na pele. A doença tem duração de 5 a 7 dias, mas o período de recuperação pode ser acompanhado de grande debilidade física e prolongar-se por várias semanas. Já a febre hemorrágica da dengue possui os sintomas iniciais semelhantes ao da dengue clássica,
Porém, há um agravamento do quadro, geralmente entre o terceiro e o quarto dia de evolução, com o aparecimento de manifestações hemorrágicas, como petequias, sangramentos da gengiva, hemorragias em diversos órgãos e até colapso circulatório. Alguns fatores de risco individuais determinam a gravidade da doença e incluem a idade, uma infecção secundária e comorbidades como a asma e a diabetes. As crianças mais novas, que podem ser menos capazes que os adultos de compensar o extravasamento capilar e estão, consequentemente, em maior risco do choque da dengue. A dengue grave também foi observada durante uma infecção primária em bebês nascidos de mães imunes à dengue. Outro fator de risco que foi observado é o padrão sazonal de incidência coincidente com o verão, devido à maior ocorrência de chuvas e ao aumento da temperatura. E é mais comum nos núcleos urbanos, onde a quantidade de criadouros naturais ou resultantes da ação do ser humano é maior. Entretanto, a doença pode ocorrer em qualquer localidade, desde que exista população humana suscetível à presença do vetor e o vírus seja introduzido. É possível realizar 2 tipos de exames para chegar ao diagnóstico: os exames específicos e os exames inespecíficos, quais sejam o hematócrito, a contagem de plaquetas e a dosagem de albumina. Os exames específicos são o teste de ELISA, os anticorpos, o isolamento viral, o PCR e a imunohistoquímica. É importante ressaltar que não há tratamento específico para a dengue. É uma doença dinâmica, ou seja, é bastante variável. Exige monitoramento contínuo do quadro. A dengue clássica é sintomática, exigindo o uso de analgésicos e antipiréticos. Após 48 a 72 horas do início dos sintomas, é necessário retornar ao serviço de saúde. Indica-se hidratação oral, ou seja, fazer o uso de bastante água, sucos, chás e soros caseiros. A febre hemorrágica da dengue pode ter uma evolução bastante rápida. É a dengue uma doença de notificação compulsória? Sim, deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, que deve informar a equipe de controle vetorial da localidade para que esta adote as medidas necessárias ao combate ao vetor. Para a prevenção e controle, todo caso suspeito de dengue deve ser notificado à Vigilância Epidemiológica Municipal, que tem como objetivo acompanhar sistematicamente a evolução temporal da incidência de casos em cada área da cidade e confrontar com os índices de infestação vetorial, investigar o local provável de infecção, verificando cuidadosamente a possibilidade de ser um caso contraído na sua própria região, organizar discussões conjuntas com equipes de controle de vetores, visando a adoção de medidas capazes de reduzir a circulação viral e promover a comunicação e a mobilização social para que a sociedade adquira conhecimento sobre como evitar a dengue, participando efetivamente da eliminação contínua dos criadores potenciais do mosquito. As atividades de rotina para reduzir os criadores do mosquito, empregando-se preferencialmente métodos mecânicos, que são os larvicidas. Quando indicados, devem ser empregados somente nos recipientes que não podem ser removidos, destruídos, descartados, cobertos ou manipulados de forma que se tornem incapazes de permitir a reprodução do vetor. A principal forma de prevenção é evitar a proliferação do mosquito, eliminando a água parada, que podem se tornar possíveis criadouros, como nos vasos de plantas, de lagoas de águas, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e até mesmo em recipientes pequenos, como uma tampa de garrafa. Então, mobilize sua família e seus vizinhos. Essa luta é de todos nós.